Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do livro Tempestade de Guerra, que é o quarto e último livro da saga da Rainha Vermelha, da escritora Victoria Aveyard. Bom, gente, eu sei, eu demorei um pouquinho pra fazer essa resenha, já que o livro já saiu tem alguns meses, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Aqui no canal já tem a resenha dos 3 primeiros livros, então se vocês quiserem assistir, eu vou deixar linkado aqui nos cards aqui em cima. E aí é só vocês clicarem aí, assistirem os vídeos e comentarem comigo o que vocês acharam dos livros. E hoje a gente vai falar de Tempestade de Guerra, que é o último livro da saga. O livro tá muito bom, gente, sério. Tipo, a história se desenrolou de uma forma que foi me prendendo de novo, foi me fazendo criar mais expectativas. Então eu vim pro livro sem nenhuma expectativa, porque eu já não tava gostando de como a história tava acontecendo. E quando chegou aqui, eu comecei a gostar e aí as expectativas foram crescendo. Agora, quanto ao final, se eu gostei ou não, eu vou falar depois. Antes que vocês se preocupem, calmem, que agora, na hora da resenha, não vão ter spoilers, gente. Eu não vou comentar com spoiler. Mas pro final do vídeo, sim, eu vou comentar abertamente, porque eu preciso falar sobre o final desse livro, gente. Eu preciso falar sobre o final dessa série. Mas eu vou avisar vocês, e aí, se você ainda não tiver lido o livro, você pausa o vídeo, para, entendeu? E aí, quando você terminar de ler o livro, aí você volta aqui no canal, assiste o resto do vídeo pra poder comentar comigo o que você achou também do final da série. Eu não preciso nem comentar que se você não leu os 3 primeiros livros da série, com certeza, obviamente, esse vídeo vai conter spoilers, não é mesmo? Então vamos para a resenha. Bom, gente, Tempestade de Guerra é um livro bastante grande, olha só. Ele tem 695 páginas, quase 700, então ele é bem grande. Tem muita coisa acontecendo aqui, tipo, de verdade. E ele continua exatamente de onde parou a prisão do rei, que foi ali quando o Cal acaba se encontrando com a avó dele, com o Volussamos, que é o pai da Evangeline. E eles acabam propondo para o Cal uma aliança para que ele volte a ser o rei de Norta. Então eles querem fazer com que o Cal se torne o novo rei, que derrube Maven e volte lá pro trono que seria de direito dele. E o que acontece? O que o Cal faz, gente, no final do livro? Ele vira as costas para a Mare mais uma vez. Gente, preciso comentar aqui, eu estava falando o nome da personagem principal errado o tempo inteiro. Eu vim descobrir o nome certo agora, a pronúncia certa agora no último livro, porque eu assisti um vídeo da Vitória ensinando a falar os nomes dos personagens e não é Mari, sim Mare, né? Enfim, então eu vou tentar falar o nome dela certo durante essa resenha aqui. Voltando, o Cal mais uma vez virou as costas para a nossa querida Mare, né? Tipo, coitada, apunhalada mais uma vez. E termina assim o livro e continua exatamente daí a história aqui. Então a Mare lá magoada com o Cal, porque mais uma vez ele não a escolheu, ele preferiu a coroa. Só que todas essas pessoas que estão aqui envolvidas na história, elas querem algo em comum, que é derrubar o Maven. Então acaba que uma aliança é formada, e é uma aliança bem improvável, que é do Cal com o Volussamos e a avó dele, ok? O Volussamos, ele, como a gente viu no final do outro livro, ele se proclamou rei da região de Rift. Então, pra ele é interessante que o Cal se torne rei, porque ele vai casar a Evangeline com o Cal e a Evangeline se tornaria rainha. Acontece que Evangeline tá querendo se casar com o Cal? Não mais. Evangeline está querendo ser rainha? Nem tanto. A Evangeline tá mais preocupada ali, né, com a relação dela com a Elaine, então ela não tá mais tão interessada nisso, mas ela acaba sendo forçada a entrar nessa aliança porque ela é a barganha do pai dela, né, gente? Então, pra ele oferecer a ajuda dele, o Cal tem que se casar com a Evangeline. A Guarda Escarlate também quer derrubar o Maven, assim como Montfort, que é aquele país que é independente, onde a galera vota para escolher os seus governantes. Então o primeiro-ministro, que é o Davison, ele acaba se juntando ali com a Guarda Escarlate, apoiando a Guarda Escarlate. E então toda essa galera acaba tendo que se unir, fazer essa aliança bem provável, porque eles querem coisas muito diferentes. Mas uma coisa maior que eles querem é derrubar o Maven, então eles acabam se unindo em prol disso. Então a Mare é obrigada a ficar ali com o Cal, né? Porque eles estão lutando juntos para derrubar o Maven. E
com aquela dorzinha no coração, porque, né, foi mais uma vez magoada por ele. A Meg nesse livro, ela tá muito mais madura, então ela tá conseguindo lidar melhor com tudo isso que tá acontecendo, porque, gente, não é a primeira vez, né? Ela já tá calejada. A primeira vez você fica muito mal. Ela tá mal com toda essa história, mas ela tá conseguindo levar um pouco melhor. Então essa aliança é formada. E do outro lado a gente tem outra aliança também, que ninguém poderia dizer que iria acontecer durante toda a história da saga, que é, tipo, de Lakeland com Dorta. O Maven acaba se casando com a princesa de Lakeland e com isso a guerra entre Lakeland e Norta acaba. Então temos aí nossa Iris, que é uma das vilãs desse livro. Ela se casa com o Maven, como a gente viu no outro livro. E aqui a gente pode ver que é uma aliança também bem frágil, porque ela não tava muito afim assim do Maven, né, gente? Ela também não queria muito casar com ele. E ela só quer, tipo, gente, ela tá pouco se lixando pra Norta, entendeu? Então é uma aliança ali também que é bem frágil. Então o livro é todo em torno disso, são muitas questões políticas, é um livro muito político, a gente vê todas essas armações, essas alianças sendo feitas, alianças sendo desfeitas, e você não sabe em quem você pode confiar, você desconfia de todo mundo. Então é um livro bem político, isso acabou me fazendo lembrar um pouco Game of Thrones, que é aquela guerra ali pelo trono, né? Então eu achei parecido nesse sentido. E outra coisa que também me fez lembrar um pouco é que temos vários pontos de vista nesse livro. São 5 pontos de vista, para ser mais exata, nós conseguimos ver pontos de vista de 5 personagens diferentes, então é bem legal porque a gente consegue ter uma visão geral de tudo que está acontecendo na história. Um dos pontos de vista desse livro é o da Evangeline. No outro livro ela também já ganhou um ponto de vista e ela também ganhou um pedacinho do meu coração. E nesse livro ela ganhou o meu coração inteiro, gente. Foi a Evangeline, uma das minhas personagens favoritas. Quem diria, né? A gente começou lá atrás, nos primeiros livros, odiando a Evangeline, e no final dessa história eu acabei, tipo, amando a Evangeline. É muito legal de ver porque a gente acaba vendo que nem todo mundo é 100% bonzinho ou 100% mal. Então, eu acho que isso traz um pouco mais de humanidade aos personagens quando a gente consegue ver o ponto de vista deles. Outro ponto de vista que eu estava aguardando demais nesse livro era o do Maven. Eu já estava aguardando isso faz tempo e finalmente o Maven ganha um ponto de vista aqui. Então a gente vê alguns capítulos narrados por ele e eu acho muito legal pra gente conseguir entender melhor o que se passa pela cabeça do Maven, porque a mãe dele fez toda aquela coisa de tirar memórias e de transformar a personalidade do menino, e aqui a gente consegue entender melhor como isso afetou de verdade, sabe, a vida dele, a cabeça dele. E o Maven continua sendo o meu personagem favorito de toda a história, gente. Desculpa. Aquela que ama os vilões. Então vamos agora para os pontos positivos do livro e os pontos negativos também, porque sim, tiveram pontos negativos. Então vamos lá, galera. Pontos positivos, como eu falei, essa história foi muito mais fácil de ler do que a outra, porque no outro livro a gente teve, na Prisão do Rei, a gente teve a visão da Cameron, que era uma personagem... tipo assim, gente, eu achei completamente desnecessária a visão dela no outro livro, eu achava chato, maçante de ler. Eu comentei até no outro vídeo com vocês que eu achava que eles poderiam ter colocado a visão da Farley de uma personagem mais importante, e o que aconteceu foi que nesse livro a gente viu que a Cameron realmente não era tão importante assim pra ela ter ganhado um ponto de vista no outro livro, sabe? Pelo menos foi o que eu achei. E nesse livro não, foram pontos de vista de personagens realmente relevantes pra história e que foram essenciais para que a gente pudesse entender tudo o que estava acontecendo em cada ponto da história. Essa parte política também foi uma das minhas partes favoritas, um dos pontos positivos, porque foi muito interessante ver essas alianças sendo formadas, você ficar pensando em quem você confia, em quem você não confia. Então foi um ponto positivo também. Agora vamos para os pontos negativos, né, gente? Tiveram pontos negativos? Sim. Pra mim, um dos pontos negativos foram as cenas de ação. O livro, como eu falei, é bem político, mas a gente tem sim cenas de ação. A gente acho que tem uns 3 momentos assim no livro que a gente tem umas coisas assim acontecendo e muita ação. Só que assim como no outro livro,
eu tive muita dificuldade de entender as cenas de ação escritas pela Victoria Aveyard. Eu não sei se é um problema meu, entendeu? Mas eu não entendi no outro livro algumas coisas e aqui eu também não entendi, gente. Sei lá, a forma como ela escreve e descreve as cenas de ação me deixa um pouco perdida. Eu não consigo visualizar, sabe, o que tá acontecendo e como as coisas estão acontecendo. Eu cheguei a ter que ler mais de uma vez, sabe, voltar e ler de novo pra ver se eu conseguia entender. E mesmo assim, não consegui entender 100%. Ponto negativo também pra mim foi o final. Gente, eu achei o final muito decepcionante. Sem spoilers pra vocês, mas assim, a minha opinião, eu não curti muito o final da série. Então, é isso, tipo, vão ler o livro e vejam se vocês vão gostar. Eu acho que vale a pena ler esse livro? Sim, pra quem leu toda a saga, eu acho que sim, vale a pena você pegar esse livro e ler, porque o livro realmente está bom. É só o final que eu realmente não curti como a história se encerrou. Pra vocês terem noção, muitas coisas acontecem nesse livro e quando chegou mais ou menos aqui assim, ó, faltando isso daqui pra terminar o livro, ainda tava acontecendo muita coisa e eu fiquei assim, meu Deus, como tudo vai se resolver até a última página? Eu não tô conseguindo entender como vai tudo se resolver. E realmente eu achei que foi muito corrido a forma como as coisas foram resolvidas, o final, coisas não foram muito bem explicadas, então eu não curti o final. Mas se você já leu a saga toda, eu acho que sim, vale a pena você ler o livro, né, pra você saber o final da história. Bom, gente, essa foi a resenha que eu fiz do livro. Pra vocês que ainda não leram, eu quero saber mais ou menos do que se trata esse último livro da série. Mas agora eu vou comentar com spoilers, porque eu preciso comentar abertamente sobre o final desse livro. Então se você ainda não leu o livro, para o vídeo aqui. Quando você terminar, você volta, porque vai rolar spoiler demais. E não diga que eu não avisei, viu? Para esse vídeo agora, porque vai ter spoiler. Depois não venha brigar comigo. Vai, tchau, até daqui a pouco quando você terminar o livro. Tchau! Bom, gente, então você que leu o livro, vamos comentar agora esse final, que pelo amor de Deus, eu preciso comentar isso porque não foi nada legal. Gente, eu odiei esse final, mas eu odiei assim com força. Por quê? Porque muitas coisas, gente, como eu comentei, ficou muita coisa pra ser resolvida pra esse final, tipo, ficou assim, ó, isso daqui, e aí você pensa como que a história vai terminar, e aí, tipo, fica tudo pro final e acaba que nada é resolvido. Quando eu digo que nada é resolvido, vamos lá, vamos pontuar o que não aconteceu. A gente viu ali, a coroa foi derrubada, Norte agora é um país onde todo mundo é igual, ou pelo menos a gente pensa que sim, né? A gente não sabe, e esse é o ponto. Por quê? Porque o Cal vai lá, desiste de tudo e não tem mais rei em Norta, mas o que acontece depois não é explicado, tipo, não acontece, gente, no livro. A gente vê toda a história ali em todos os livros, mostrando a luta dos vermelhos e tudo mais. A gente vê como funciona o país, e aí quando chega no final que a gente vai ver o resultado de tudo pelo que eles lutaram, de todas as coisas que eles fizeram pra conseguir chegar até lá, no final não mostra. Tipo assim, ela não explicou, a Vitória não explicou o que aconteceu. E assim, gente, não tem esse negócio de deixar subentendido, entendeu? Não, cara, você tem que explicar o que aconteceu. E aí, tipo, os prateados aceitaram de boa o Cal, tipo, desistir do trono e não existir mais reis em Norta? Os prateados aceitaram de boa, tipo, serem iguais aos vermelhos? Outra coisa que também não foi explicada, pelo menos eu não lembro de ter sido explicado em nenhum livro, gente, é como surgiram os sanguinovos. Eu fiquei esperando por essa explicação até a última página e isso não aconteceu. Pelo menos nesse livro eles não falaram nada sobre isso e pelo que eu me lembro, eu não sei, gente, se vocês tiverem recordação disso, de algum outro livro da série que tenha comentado sobre como surgiram os sanguinovos, por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero saber, porque eu não lembro, de verdade, eu não lembro disso ter sido explicado e eu fiquei esperando pela explicação nesse livro e não aconteceu. Outra coisa que eu não curti, tipo assim, cara, a Mare ficou ali sofrendo pelo Cal durante o livro inteiro, não só nesse livro, né, mas nos outros também. E o que ela mais queria era ficar com ele,
E aí, enfim, o cara vai lá, desiste de tudo pra ficar com ela. Quer dizer, desiste assim, né, gente? Porque ele meio que não teve escolha, vamos falar a verdade. Mas enfim, vamos dizer que ele desistiu de tudo pela Mare. E aí, a menina simplesmente, tipo, no final... então acho melhor a gente ficar meio separado e, sei lá, vamos esperar. Tipo, eu não li todos esses livros pra isso, gente. Sério, eu não li pra isso. Outra coisa que não ficou muito bem explicado foi o que aconteceu com o Cal. Ela não explicou direito, gente. Vocês entenderam o que aconteceu com o Cal no final? Tipo, fala que o Cal vai pra não sei onde fazer... Mas não explicou o que ele ia fazer, não explicou qual o papel do Cal agora, sabe? Que ele não é mais rei. Nada disso foi explicado. Outra coisa, a gente teve aqui o ponto de vista do Cal. Ok, gente, mas... o Cal não me desce. Não me desce. Gente, eu juro que eu tentei. Cara, mas ele é muito bundão. Tipo assim, eu achei que nesse livro ele ia dar uma melhorada, sabe? Mas isso não aconteceu. Vocês que assistiram as outras resenhas sabem que eu shippei também a Mare com o Cal ali no primeiro livro e tudo mais. Mas, assim, já com o final do primeiro livro eu já fiquei com o pé atrás com ele. No segundo livro ele tava um pé no saco. Aí no terceiro livro ele simplesmente, tipo, né... vira as costas pra Mare de novo. Gente, não tem como defender ele. Sério, de verdade. Sem contar que ele não tem nenhuma iniciativa, sabe? Cara, ele era mandado pela avó dele. Inclusive, toda vez que eu vi a avó dele na história, eu lembrava da Olenna Tyrell do Game of Thrones. Eu imagino a avó do Cal, a Olenna Tyrell do Game of Thrones. Mas enfim, tipo, a avó dele simplesmente manipulava ele fazia tudo que a avó dele queria, sabe? Tipo... cara, não curti o Cal. Ele foi uma decepção, assim, pra mim, sabe, nos livros. Foi realmente bem decepcionante. Por outro lado, nós temos a Evangeline, que foi uma personagem que super me surpreendeu. Ela já tava me surpreendendo lá no outro livro, mas nesse livro eu achei ela incrível, gente. Eu fiquei apaixonada pela Evangeline e, assim, uma das melhores personagens da história, com certeza. O bom de você estar na mente dela é que, como eu falei, você vê que nem todo mundo é 100% bonzinho, nem 100% ruim. A gente odiava a Evangeline lá no começo, e aí a gente passa meio que a gostar dela. E o que acontece é que quando você começa a estar na mente dela, você acaba mudando algumas opiniões que você tinha. Por exemplo, gente, eu odiava o Ptolomeus. Eu acho que é assim que fala, eu não sei, gente. Que é o irmão da Evangeline, tipo, porque ele matou o Shade, né, gente? Então, assim, eu odiava ele, sério. Eu queria que a Farley acabasse com a raça dele. E aí, tipo, quando eu tô nesse livro aqui, eu acabei me pegando, tipo, torcendo pra que nada de ruim acontecesse com o Ptolomeus. Por quê? Por conta da Evangeline, tipo, você tá na mente dela, você vê o amor que ela sente pelo irmão dela, sabe? Sempre querendo proteger. A relação deles eu achei muito bonita. Foi uma das coisas, assim, que eu mais gostei do livro. Foi de ver aquela relação deles de irmãos e ela sempre pensando no irmão dela, querendo proteger. Então foi um ponto positivo e que eu acabei mudando um pouco minha opinião. Acabei torcendo pra que nada acontecesse com ele justamente por conta dela. Então, controvérsias. Eu gostei do final da Evangeline, gostei que ela se rebelou contra os pais dela. E gostei que ela foi viver o amor dela lá em Montfort. Agora, o final que eu não curti também foi o do Maven, gente. Tá, você vai falar, ai, Natália, mas é porque você é Team Maven. Mas não é que eu sou Team Maven, tá? Talvez eu seja Team Maven. Mas, gente, é porque o Maven é o melhor personagem dessa história. Vamos combinar? Gente, por favor. Ele é o personagem mais complexo, mais interessante. Os diálogos dele eram sempre os melhores. E assim, tipo, um personagem tão importante como ele, que foi tão importante pra história, ter um final tão... sabe, como aquele... ele não merecia isso, sério. Ele não merecia. Eu achei o final do Maven, assim, muito... nada a ver. Não é que eu queria que o Maven tivesse um super final feliz, que eu torcesse pra que ele ficasse com a Mare. Quer dizer, talvez eu tenha torcido em alguns momentos, mas eu sabia que isso não ia acontecer, gente. Tá? Ele era o malvado da história, mas assim, ele foi tão importante pra chegar no final, ele simplesmente ter uma morte tão ridícula. Foi ridícula aquela morte, gente. Se fosse pra ele morrer, tinha que ter sido uma morte, assim, sabe, tipo, maravilhosa. Uma morte incrível de abalar estruturas, mas não.
Tipo, foi uma morte muito nada a ver. Aquela cena da Mare e do Maven, tipo, brigando, lutando, foi muito estranha. E eu não curti também que foi a Mare que matou ele, porque, né, a gente viu ali ela sofrendo também por ele o tempo inteiro, sofrendo por ter sido traída por ele, porque ela gostava dele, e ela tendo aquele sentimento interno de luta por ainda meio que achar que era possível salvá-lo e ao mesmo tempo achar que ele era um monstro. Eu gostava muito desse conflito. E aí chega no final, é ela que mata ele. Tipo assim... Não, gente, não. Achei a morte dele muito pobre pra um personagem tão grande, tão incrível. Então, pra mim, gente, essa história acabou sendo um Jogos Vorazes que não deu certo. E assim, eu passei o livro inteiro desconfiando ali do Davidson, porque assim, eu fazia muito essa ponte com Jogos Vorazes. Não é que tinha que acontecer com Jogos Vorazes, mas é porque pela escrita dela tava caminhando pra uma coisa assim, que o Davidson talvez não fosse confiável, entendeu? Tipo, que talvez ali na frente, quando ele conseguisse derrubar a coroa, que ele fosse querer ter algum tipo de poder. Eu pensei que fosse acontecer bem no estilo de Game of Thrones, quando a presidente lá do 13º distrito, ela acaba tomando poder e acaba subindo um pouco, sabe, a cabeça, e ela fica meio louca. E então eu achei que isso meio que fosse acontecer, que alguma coisa tivesse por trás do Davidson. Inclusive, tem uma parte, um diálogo do Maven com o Davidson que fez com que eu achasse isso mais do que nunca e que me fez ainda mais desconfiar dele, que é essa parte aqui, ó. Tá na página 599 e o Maven fala: o que acontece quando isso acabar e os espólios tiverem que ser divididos? Quem vai pegar a coroa do meu irmão? Aí o Davidson vai e responde: olha ao redor, Calor. Ninguém usa coroa no meu reino. E aí, muito esperto, né, da parte do Maven, porque ele era muito inteligente, ele pegava as coisas assim no ar, ele vai e responde: muito esperto. Nem todas as coroas podem ser vistas. Cara, isso daqui foi perfeito. Na hora que ele falou isso, eu falei: é isso, esse cara ainda vai aprontar alguma. E acabou que no final, nada disso foi explicado. Tipo, tá, eles derrubaram a coroa. Não que derrubaram, né? O Cal desistiu da coroa, mas não foi explicado qual era o papel do Cal. Não foi explicado como ficou Norta depois disso. Não foi explicado o que aconteceu com o Davidson. Então, se essa era uma suspeita real ou se, na verdade, ele era bonzinho, não foi explicado, gente. Tipo, se ela tivesse escrito tudo isso, explicado tudo isso, o final poderia ter sido muito melhor. Seria um livro, seria uma série, uma saga que eu leria de novo? Acho que não. De verdade, eu acho que não. É porque eu passei mais raiva do que acabei me entretendo, sabe? Tipo, eu fiquei bem chateada, bem decepcionada, principalmente porque eu acho que tinham personagens incríveis e que eles não foram bem usados. Inclusive, gente, tipo, a própria Mare, porque, cara, o nome é Tempestade de Guerra. O que você vai achar desse livro? Que, cara, a menina vai fazer alguma coisa muito, tipo, maravilhosa no final, que é ela que vai salvar todo mundo, porque, né, o poder dela é justamente os raios e tudo mais. E aí, tipo, não, sabe? Se a gente for olhar o papel da Mare, foi nada, gente, na história. Ela não fez muita coisa. A Evangeline fez muito mais coisas do que ela. A Evangeline foi muito mais decisiva, sabe, pra história, em momentos que eram decisivos, do que a própria Mare. Então, eu fiquei muito decepcionada, não gostei. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam no final dessa história, dessa saga. Vocês gostaram? Assim como eu, vocês não curtiram muito? Me digam aqui nos comentários. Vamos comentar sobre o livro, que eu adoro comentar. Precisava desabafar, gente, sobre esse livro, comentar com alguém. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!